Bem-vindos a mais um Giro Sindical. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Estamos olhando o ano de 2023 pelo retrovisor e olhando para as perspectivas do ano que estamos, 2024. Para a gente conversar um pouquinho sobre isso, hoje a gente recebe aqui no Giro Sindical o diretor técnico do DIEESE, o Fausto Augusto Júnior. Fausto, bem-vindo mais uma vez a esse Giro Sindical. Olá, olá, olá a todos. Mas vamos olhar um pouquinho para trás, por enquanto, para o ano de 2023. Foi um ano cujo crescimento econômico ainda não fechado, mais esperado, supera as expectativas. Deve ficar em torno de 2,8% e 3,1%. Como você qualifica aí esse número? Olha, era o que deu? Se a gente for pegar lá as previsões do Focus, a previsão do mercado como um todo no começo do ano, final do ano passado, a gente vai ver que tem um descolamento muito grande entre a previsão e, de fato, que provavelmente a gente vai fechar e fechou o ano aí de 2023. Ou seja, o PIB vai crescer mais, a inflação está menor, e, de alguma forma, muitas questões foram equacionadas ao longo desse período. Se trabalhou muito com a ideia da instabilidade, ou seja, chega um governo novo, não sabe o que vai acontecer e etc. O que não era verdade. Essa instabilidade era muito mais uma estabilidade dos analistas de mercado do que propriamente o que se colocava tanto no plano de governo do novo governo, quanto em todas as declarações, em todas as primeiras medidas do governo. Quando a gente olha, você caminha para um movimento de trazer a normalidade para o mercado no Brasil. E para o mercado não só, na sociedade em geral, né? Vamos lembrar que quando começa 2023, agora parece algo bastante distante, né? Nós tivemos à beira de um golpe de Estado, né? O 8 de janeiro foi, de fato, um movimento golpista e que, de alguma forma, poderia ter potencial de desestabilizar ainda mais a nossa, não só a nossa economia, mas a sociedade como um todo. 2023 é um ano em que você vai voltando para uma normalidade da sociedade, das relações sociais e também das relações econômicas. Isso ajuda a explicar muito dos nossos próprios números que estão aí. O que a gente viu, na verdade, foi um conjunto de medidas que aí colocando a casa em ordem, colocando a economia nos trilhos, e de alguma forma isso vem se refletindo nos números. Os números da inflação são bastante importantes, porque a gente assistiu até bem pouco tempo atrás, era uma ideia de que tudo estava valendo, né? Ou seja, o mercado era o único e o grande ator na discussão dos preços no Brasil. E a gente está vendo um conjunto de medidas, o principal deles é a alteração da política de preço da Petrobras, que vai dando essa tranquilidade e essa estabilidade. E aí, isso vai ajudar a gente a entender um pouquinho. O PIB vai crescer mais, a inflação vai ficar controlada, as próprias contas públicas, ela tem lá os seus dilemas, mas está muito longe de um problema, ou seja, a gente está indo para um processo de normalização. E é óbvio, normalização não quer dizer que as coisas estão resolvidas, nós precisamos, inclusive, enfrentar problemas que já são problemas estruturais da economia brasileira, mas, de alguma forma, esse caminho está sendo pavimentado. Encerramos o ano de 2023 com uma taxa de desemprego muito compatível com aquela que a gente assistiu nos melhores anos do Brasil, que foi em 2014. A gente está com uma taxa de desemprego abaixo dos 8%, em torno de 7,7%, mas a gente ainda segue com problemas estruturais muito graves, como a informalidade, que é difícil de debelar, mas também tem uma preocupação aí dos dados dos últimos meses, que é uma desaceleração da abertura de novos postos de trabalho. A taxa de desemprego vem de maneira consistente sendo reduzida, apesar de ter um contingente bastante alto. Nós estamos falando de quase 8 milhões de pessoas desempregadas. E, ao mesmo tempo, a gente também está assistindo uma redução da informalidade. A informalidade no Brasil é muito grande, né? E só que ela é grande estruturalmente. O Brasil, historicamente, tem entre 40% e 50% de taxa de informalidade ao longo da sua história. Isso tem a ver com as dinâmicas do próprio mercado de trabalho, a sua heterogeneidade, etc. O que a gente está assistindo, de alguma forma, ainda é um movimento em que o mercado de trabalho reage a essa normalização da economia em geral, mas também, e principalmente por dentro de uma série de políticas. É importante a gente olhar na discussão do mercado de trabalho a questão da renda. A renda no Brasil hoje ela é equivalente à renda de 10 anos atrás. Isso é um limitador estrutural para que a gente possa continuar crescendo, possa continuar se desenvolvendo. Esse é um debate que a gente tem se falado muito pouco, porque a taxa de desemprego no Brasil foi tão grande
que o foco sempre foi o desemprego. Do ponto de vista do desemprego, talvez a principal referência ou a principal mudança que foi muito importante, principalmente no último trimestre, é que a gente está assistindo uma redução da taxa de desemprego, do que eles chamam de desemprego de longa duração, ou seja, pessoas que estavam desempregadas há mais de 2 anos e que começaram a voltar ao mercado de trabalho, começaram a conseguir encontrar postos de trabalho. Agora, é claro, né, a economia ela cresceu, mas ela cresceu muito aquém do que precisa crescer um país como o Brasil. E aí você está gerando ainda empregos, normalmente na base da pirâmide, você está numa trajetória tradicional do ponto de vista de geração de emprego, porque você primeiro gera emprego na economia informal e depois começa o emprego a ser gerado na economia formal propriamente dita, e a gente está vendo essa transição. Então, primeiro você gerou na informalidade, agora você já tem um contingente bastante significativo de empregos gerados, mais de 1 milhão de empregos gerados no setor formal. Agora, tudo isso tem a ver com a dinâmica também dos setores. Se a gente olhar o crescimento econômico, a gente vai ver que o crescimento econômico foi puxado pelo agronegócio, depois vem setor de serviço, comércio vai puxar muitas vagas, e a indústria está crescendo muito aquém. Na verdade, ela fica 2023 quase que estagnada ali. Isso impacta diretamente no emprego formal e no emprego formal de melhor qualidade. E aí vamos olhar para a renda, né? A renda não sobe, a renda não cresce, e a renda impede que o Brasil, de certo modo, altere o seu padrão de consumo. E ao não alterar o seu padrão de consumo, a gente não consegue mudar o nosso padrão de desenvolvimento. Quando a gente olha para o nosso crescimento, a gente vai ver que o consumo melhorou das famílias, principalmente na parte de baixo do consumo. Isso significa, isso é importante, quase 30 milhões de pessoas que passam fome, a reorganização do Bolsa Família, a valorização do salário mínimo, tudo alinhou a base da pirâmide. Então, quando a gente vai, a queda no preço dos alimentos, associada também a essas políticas de sustentação, né, de garantia alimentar, de segurança alimentar, são fundamentais e são importantes, mas, de alguma forma, o nosso consumo cresceu aqui embaixo. Ele cresceu na compra de alimentos, e agora, sim, né, no respiro aqui ao longo de 23, você vai ver que ele começa a crescer nos bens não duráveis, né? Ou seja, a gente ainda está chegando ainda na compra de roupas, na compra de vestuário, ou seja, são cadeias ainda bastante limitadas e são cadeias que são curtas do ponto de vista do desenvolvimento econômico. O nosso passo seguinte para o desenvolvimento é avançar no consumo dos produtos semiduráveis e nos produtos duráveis, né? E para isso aí não tem jeito, nós vamos ter que enfrentar a questão do crédito, enfrentar a questão dos juros e enfrentar a questão da renda. O Giro Sindical volta já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto. Fausto, no ano de 2023, com a volta do Lula ao governo, seu terceiro governo, a gente teve aí já vinha na medida que foi negociada com o Congresso no final do ano passado, a pactuação para que uma série de programas que já existiram voltasse a funcionar, como o Brasil Sem Fome, como o Bolsa Família. A reorganização do Bolsa Família, toda a discussão do Brasil Sem Fome, mas também a reorganização do PAA, né, do Programa de Aquisição de Alimentos, do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a reorganização de novo da CONAB e aí dos nossos estoques reguladores, tudo isso são bastante importantes e ajudam a gente a entender, entre vários outros elementos, mas entender um pouco do próprio controle inflacionário, em que a inflação de alimentos, e aí em especial a inflação dos mais pobres, ela foi menor do que se assistiu nos anos anteriores. Quando a gente vai olhando para esses programas, a gente vai vendo que esses programas, alguns são de efeitos imediatos, né? Agora, é claro que tem projetos que são de mais longo maturação. Vamos imaginar e vamos trabalhar um pouco, como estava falando dos estoques reguladores. Estoques reguladores, você não regula ele em uma safra. Não, o estoque regulador ele vai sendo construído ao longo de um conjunto de safras e que vão reorganizando o mercado nosso aqui, em especial de produtos comoditizados, né, das commodities, dos grãos e etc. Então, quando a gente vai olhando para todo esse cenário, vocês têm impactos imediatos. A política de preços, por exemplo, da Petrobras teve impacto imediato, porque ela interfere nos valores ali dos combustíveis em geral, e aí em toda a cadeia
de logística que interfere no preço que chega ao consumidor, mas você tem programas que vão levando um tempo. O PNAE e o PA, por exemplo, ele constrói uma estabilidade de decisão do pequeno agricultor. Só que a estabilidade da decisão do pequeno agricultor acontece para o ano seguinte, para a próxima safra, ou seja, tudo isso leva tempo de maturidade para você dando estabilidade. O Brasil é um país muito carente, o Brasil é um país de muita necessidade, e assim sendo, os programas sociais eles estão sempre aquém da necessidade. Aquém da necessidade, seja porque nós precisamos aperfeiçoá-los. O Brasil é um país muito desigual, um país grande. As realidades e as dificuldades que o Nordeste vive é muito diferente do Norte e é diferente da região Sul. Então, você precisa readequar. Você tem uma estrutura de Estado que foi desmontada, para você colocar de pé de novo, leva muito tempo. Ou seja, há uma falta enorme de servidores públicos, estima-se que mais de 150 mil servidores públicos só federais falte no Estado brasileiro, e eles são fundamentais para, de alguma forma, você reorganizar, inclusive implementar políticas que se quer implementar. E aí é fundamental que a gente compreenda que nós precisamos, do ponto de vista da renda, melhorar a renda, e do ponto de vista do consumo, ampliar o acesso a bens semiduráveis e duráveis, isso de acesso a outros tipos de bens que vão, de certo modo, empurrar a nossa economia para um patamar diferente. E o desafio que todos os economistas falam, que a gente ouve todo dia no mercado, que é o desafio do investimento. O investimento é algo que, em 2023, caiu de novo, ou seja, a gente vem de um ciclo de baixo investimento, na verdade, em grande medida, a gente está assistindo até desinvestimentos em algumas áreas, e isso certamente tem impactos futuros para nós, seja impactos na nossa própria conta, né, na nossa balança de pagamentos, na nossa relação entre exportação e importação, mas nós temos problemas internos, porque, inclusive, na discussão do mercado de trabalho, para você criar mais e melhores empregos, você precisa investir. E isso talvez seja o nosso grande calcanhar de Aquiles. O governo vem puxando uma discussão importante a partir do PAC, a partir de colocar o Estado como indutor do investimento, mas, ao mesmo tempo, a gente sente um setor privado muito aquém da necessidade do investimento no nosso país. E aí essa cultura da taxa de juros muito alta ajuda a gente a explicar muitos dos nossos problemas. Durante o ano de 2023, o presidente fez várias declarações de que a taxa de juros deveria cair, ele assumiu com mais de 14% e, ao final de 2023, ela havia caído, mas ainda se mantinha muito alta, em torno de 11,75%. Fausto, esse problema, os juros nesse patamar, ele ainda é um problemão? É o que está atravancando? Então, não há a menor dúvida que tem que cair mais. A taxa de juros, ela impacta não só o nosso crescimento, como a gente vem falando em vários momentos, mas também a nossa dívida pública. Ou seja, a gente faz um esforço fiscal gigante, né? Ou seja, 2024 tem como meta zerar o déficit primário, ou seja, significa segurar e reter contas públicas, investimentos, etc. Mas, por outro lado, ele é todo consumido pela nossa dívida e pela taxa de juros. E no caso, vamos lembrar, né, essa taxa de juros cai, e é importante que a cada reunião continue caindo, mas cai num ritmo muito aquém da nossa necessidade, muito aquém da nossa possibilidade. Se você olhar, nós terminamos 2023 dentro da meta inflacionária, né, e ao contrário do que se falava no começo do ano e ao longo do primeiro semestre como um todo, que simplesmente o Banco Central não operou queda da taxa. Nós estamos com uma tendência inflacionária, não só no Brasil, mas uma tendência inflacionária global de redução da inflação. Você está vendo outros mercados, como o próprio Estados Unidos, começar a rever a sua política de juros, e o Banco Central brasileiro mantém uma queda muito, muito aquém da necessidade de investimento no nosso país. Taxa de juros altos significa, em grande medida, você segurar recursos privados e mesmo públicos, né, dentro do sistema financeiro, e que esse dinheiro não vai para a economia real. E como eu disse anteriormente, a gente precisa dar o passo, a gente precisa sair do consumo básico. O consumo básico tem limite, inclusive. O consumo básico ele não suporta um crescimento maior que a gente assistiu em 2023, e nós precisamos ampliar crédito. Sem ampliação de crédito, a gente não vai conseguir entrar nos bens semiduráveis, nos bens duráveis do nosso Brasil. E as empresas não vão fazer investimento. O problema, Renata, é que a questão dos juros não é uma questão só inflacionária. E eu diria, neste caso específico, não é nada inflacionário, porque o Brasil não tem um problema de pressão inflacionária. O nosso problema é de rolagem da dívida.
né, e balança de pagamentos. A grande discussão, que é muito pouco feita, é que um grande dilema que nós temos hoje tem a ver com a taxa de juros, mas tem a ver com o nosso déficit na balança de pagamento. Déficit de balança de pagamento tem várias contas aí no meio. Tem a conta turismo, tem a conta da evasão de divisas, nós temos repasses aí, transferências internacionais de divisas brasileiras muito grandes, né? As empresas mandam recursos para fora do nosso país, ou seja, você tem que garantir um equilíbrio monetário que tem a ver com quanto entra de dólar e quanto sai de dólar no nosso país. Esse talvez seja o nosso grande desafio. E muito da nossa dívida pública acaba sendo rolada e a taxa de juros não cai, porque você não consegue equilibrar a balança de pagamentos. Então, o tempo todo a gente fala no déficit primário, no superávit primário, ou seja, nas contas primárias, mas a gente fala. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe Fausto Augusto, ele que é diretor técnico do DIEESE, e agora, nesse último bloco aqui do nosso programa, vamos conversar especificamente sobre o que a gente espera para 2024. Fausto, uma palavra que você usou bastante, e não só você tem usado ela, mas vários analistas também que acompanham com profundidade a economia brasileira e a sociedade brasileira, foi reconstrução. Dentro dessa reconstrução, o Estado volta a ter um outro papel. E o PAC talvez seja um grande exemplo disso, talvez seja uma forma, um grande demonstrador dessa articulação. Ele que supera a casa dos trilhões, juntando o dinheiro do setor público e mais aquilo que se espera aportado do setor privado. O PAC deslancha em 2024? Quando se fala muito do crescimento, estão se esquecendo, em especial, que 2024 é um ano eleitoral. E ele não é um ano eleitoral qualquer, são as eleições nos municípios. Eleições municipais comumente significam investimentos nos municípios. É só você olhar pelas cidades brasileiras hoje, a quantidade de obras que estão acontecendo. Isso não está sendo contabilizado em boa parte das previsões de crescimento econômico no Brasil, e terá impacto. Todo ano de eleição municipal, você tem uma reorganização e você tem um investimento público pulverizado no Brasil inteiro, com o objetivo do prefeito se reeleger, de eleger o seu sucessor e assim sucessivamente. Como você veio num ano de reequilíbrio fiscal, de reorganização da economia, mas também com um contingente bastante grande de emendas parlamentares, hoje uma parte significativa, quase um terço do orçamento discricionário do Estado brasileiro, da União, o discricionário é que o governo tem a escolha, ele decide o que gastar, ele tá vinculado à emenda parlamentar, né? Essas emendas parlamentares, elas nutrem um conjunto de obras espalhadas pelo Brasil. Qual que é o problema disso? Não tem estratégia, né? Ou seja, é um conjunto de investimento que vai chegando, basicamente, para coisas muito menores do que, de fato, a gente precisaria do ponto de vista do impulsionamento. Então, olhar para um ano eleitoral nos municípios é importante para entender que, muito provavelmente, a gente vai assistir um maior investimento no setor de obras, de construção civil, maior geração de emprego nessa área, as zeladorias vão, de certo modo, empregar muito nesse processo, e a própria campanha eleitoral, que também emprega. Então, 2024 tem um cenário do ponto de vista de emprego, do ponto de vista de investimentos, de pequenos investimentos, bastante significativos vinculados aos investimentos públicos municipais. Agora, o passo seguinte e as questões estruturais, né? As questões estruturais passam pela proposta do PAC. O PAC tenta reorganizar, de certo modo, e dar sentido para os investimentos, os grandes investimentos públicos. Agora, a gente sabe que o maior problema do PAC, entre outros, é a gente também conseguir destravar a sua própria burocracia. Não é simplesmente você colocar recursos para rodar. Tem uma parte toda do PAC lá que desenha um conjunto de mudanças no nosso arcabouço legal, para que, de alguma forma, você possa efetivar o investimento chegar no momento mais rápido. O Brasil é campeão de implementar obras, implementar novas obras, essas obras durarem décadas, em vários períodos elas param, e em vários períodos elas, na verdade, trazem prejuízo, porque uma obra parada, na verdade, não é simplesmente que ela parou, ela desmobilizou toda uma estrutura e quando vai recomeçar, tem que mobilizar novamente essa estrutura que já foi em grande medida precarizada, já foi deteriorada. Então, este talvez seja o nosso maior desafio em 2024, você conseguir resolver boa parte dos nossos entraves para o próprio investimento
e, de alguma forma, o Estado, de fato, implementar a sua capacidade de indução. E aí, apostar no setor privado, porque, vamos lembrar, né, o PAC, mais da sua metade dos seus recursos vem do setor privado, seja de investimento externo, seja de investimento interno. Nós precisamos equalizar a questão dos juros, a escolha de você fazer um investimento em determinadas obras passa necessariamente por você optar por sair do mercado financeiro e ir para a economia real, e de alguma forma a gente destravar uma série de demandas aí, uma série de entraves que de alguma forma vão barrando o próprio investimento. O Brasil tem grandes perspectivas, o Brasil tem essa perspectiva toda aí da economia e da transição ecológica, então nós estamos falando de investimentos, em especial na área de energia, que são bastante significativos. Nós precisamos lidar com a questão da logística do nosso país. O Brasil é muito grande e ele ainda anda sobre caminhão, né? Então, a gente tem investimentos bastante importantes que passam por essa transição também no setor de logística. Então, quando a gente vai olhando, né, o conjunto de obras que está sendo pensada, e que, na verdade, não são obras, não são novas obras, são um conjunto muito grande de obras e demandas que existem há muito tempo no nosso país, se a gente conseguir tirá-las do papel, eu acho que a gente pode ir caminhando para algo mais consistente. Agora, é importante lembrar, né, não é só isso, né? Esse conjunto de investimento ele precisa ser construído a partir de reorganização das cadeias produtivas, em especial dos fornecedores, para um conjunto de questões, de obras e de investimentos que vão acontecer. É bom lembrar que o Brasil, por exemplo, foi um país que desenvolveu muita tecnologia na área de geração de energia hidroelétrica. O Brasil aprendeu a fazer hidrelétrica, aprendeu a produzir equipamentos de grande capacidade para hidrelétrica, e nas últimas 2 décadas, nós perdemos parte desse know-how. Trazer isso de volta, reorganizar a nossa cadeia de engenharia é bastante importante. A Lava Jato foi muito perniciosa em vários aspectos, nesse inclusive. As cadeias de engenharia no Brasil foram desmontadas, os grandes grupos de engenharia, os grandes escritórios foram desmontados. Nós temos que remontar essa cabeça pensante, essa capacidade de projetar um Brasil do futuro. E tudo isso leva algum tempo. Mas eu diria que 2024 é um ano para a gente reorganizar a nossa capacidade de investimento no país. E aí, o sucesso disso vai impactar 2025, 2026, 2027 e assim sucessivamente. Então, 2024 é, de certo modo, um momento da gente reorganizar a forma como o Brasil pretende crescer e o Brasil pretende construir o seu futuro. Fausto, dentro desse espírito de reorganização, de reconstrução do ano de 2023, nós tivemos outras duas medidas também relacionadas ao Estado, super importantes, que foram super debatidas ao longo de todo o ano. Uma tem a ver como o Estado arrecada pela via da reforma tributária e outra como o Estado gasta pela via do novo arcabouço fiscal. Há uma expectativa de que elas ajudem, por exemplo, a destravar investimentos, a relocalizar o Estado e fazer com que isso seja um bom casamento também junto do setor privado e a gente consiga aumentar o investimento, melhorar o emprego, melhorar uma série de outros indicadores? A capacidade de o arcabouço fiscal, de fato, viabilizar investimento público, talvez seja a grande dúvida que está colocada e que paira nessa construção de uma nova âncora fiscal. Tudo que foi discutido, né, e tudo que foi prometido em relação ao arcabouço fiscal passa por nós vamos conter gastos, né, gastos da estrutura do Estado, mas nós vamos viabilizar gastos de investimento. Bem, eu acho que está colocado aí o nosso desafio. Como é que o novo arcabouço fiscal vai, de fato, conseguir rodar investimento necessário para o Brasil crescer. Eu chamo a atenção que a nossa legislação, né, a nossa legislação fiscal no que se refere a investimento é uma legislação de 1964, Renato. O Estado brasileiro considera a compra de um tanque de guerra, a compra de uma mesa de escritório como investimento, mas ele não considera, por exemplo, os gastos da Fiocruz como investimento. Ele não considera os gastos da Embrapa como investimento. No mundo, que é um mundo cada vez mais da ciência, cada vez mais do conhecimento, o investimento no conhecimento precisa ser considerado nessa discussão, porque, de alguma forma, a gente fala muito, né, nas grandes obras, etc., mas nós precisamos investir em tecnologia, nós precisamos investir em conhecimento, nós precisamos investir em universidades, nós precisamos investir em gente.
O Brasil, não, nenhum país cresce só com máquina, só com obra. Nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de salário, nós estamos falando de emprego. E isso nós não discutimos. Nós discutimos mal isso, inclusive, no Brasil. Construir uma universidade do ponto de vista dos seus prédios é um investimento. Né? Agora, colocar professores nessa universidade não é investimento, sob a nossa atual legislação. Nós temos que fazer esse debate. Esse debate, de alguma forma, pode potencializar ou não o que está previsto na viabilização de recursos do Estado para destravar a economia brasileira, em especial a questão do nosso investimento. Então, a reforma tributária em 2024 tem um desafio gigante. Nós simplificamos, basicamente simplificamos, foi importante a reforma tributária que foi aprovada em 2023, mas em 2024 nós precisamos enfrentar. Nós precisamos enfrentar a questão do imposto de renda. Não é possível que pessoas que ganham 2 salários mínimos paguem imposto de renda e, em vários momentos, podem pagar, inclusive, mais do que aqueles que ganham muito mais do que 50, 100 mil reais por mês. Nós temos que alinhar a nossa tabela de imposto de renda. O pobre precisa sair do imposto de renda. Quem tem que pagar imposto de renda são os mais ricos. Esse vai ser um grande desafio. E, ao mesmo tempo, nós vamos fazer o debate, muito provavelmente esse ano, da desoneração da folha. Né? E aí tem riscos e oportunidades. A gente viu o embate entre o governo federal e o Congresso Nacional dos 17 setores da desoneração da folha, a gente viu divisão, inclusive, entre as visões dos próprios trabalhadores, e nós vamos ter que fazer um debate significativo. Nós precisamos custear a nossa previdência, nós precisamos custear a Seguridade Social no Brasil de um lado, e, ao mesmo tempo, nós precisamos viabilizar um espaço econômico interessante para que a gente continue com os diversos setores ampliando sua capacidade produtiva. Mas eu insisto, né, nós precisamos cada vez mais taxar os mais ricos, né, desonerar os mais pobres, nós precisamos desonerar o investimento e nós precisamos taxar a especulação. Esse é o desafio. Agora, não é um desafio fácil. A discussão tributária passa por grandes grupos que defendem os seus interesses dentro do Congresso Nacional e que, de alguma forma, normalmente, a carga acaba caindo sobre aqueles que pouco conseguem se mobilizar, em especial aí, o conjunto dos trabalhadores. Então, eu quero te agradecer demais aqui e vamos torcer, vamos trabalhar juntos aí, o GES, junto do movimento sindical, para que isso tudo se fortaleça, se concretize. Sem a menor dúvida, eu agradeço a possibilidade de conversar com vocês, com quem nos assiste. É um ano de disputa, eu diria, maior até do que a disputa de 2023. E, para isso, nós precisamos do movimento social organizado, do movimento sindical forte, para que a gente possa, de certo modo, fazer as disputas dentro do Congresso Nacional, na mídia, na sociedade em geral, para a construção aí de um Brasil melhor, mais justo, mais solidário. De novo, agradeço a possibilidade. Então, aí a discussão, vamos ter muitas discussões aí no giro sindical ao longo desse ano. Obrigada, seguimos.